Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Que bom que estamos aqui novamente e fico muito feliz por você ter nos acompanhado nos vídeos que nós temos compartilhado acerca das aulas nessa temática dos atributos de Deus, certo? Atributo este que nos faz conhecer melhor quem é o nosso Deus, de acordo com o que está revelado nas Sagradas Escrituras. Isso nos faz adorá-lo melhor, nos faz entender o que Deus quer e quem Deus é, o que Ele espera de nós. Isso fica muito mais claro para nós, certo? E hoje, não diferente das demais aulas, nós vamos dar continuidade a mais um atributo do nosso Deus. Atributo este com o tema a santidade de Deus. Na aula passada nós falamos acerca da misericórdia de Deus. E já quero começar aqui no livro do Salmo 90, verso 2. Está revelado da seguinte forma. O salmista vai dizer assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. 3 textos na palavra do Senhor vai nos ajudar para o estudo dessa sistemática que vamos discorrer nesta noite. Êxodo capítulo 15, versículo 11, está escrito: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Terrível em louvores, obrando maravilhas. O segundo se encontra lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E, por fim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Está escrito assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Certo? Então, este é mais um atributo de Deus, aonde nós vamos conhecer acerca da santidade de Deus. Nós já passamos então, a conhecer o que é ou o que são os atributos. Nós conhecemos sobre o Criador, nós conhecemos sobre o amor, conhecemos sobre a graça, conhecemos sobre a misericórdia e agora nós vamos conhecer sobre a santidade do nosso Deus. Então abordaremos nesta lição que quando meditamos sobre a santidade de Deus, ficamos mais precavidos, mais determinados a viver livres do pecado e de toda sorte de desobediência à sua palavra. Certo? É bom estudar acerca da santidade de Deus, porque é um tema que nos dá um alerta para aquilo que Deus quer de nós, certo? Então, primeiro aqui, para a gente começar a entender, é
a santidade, pureza e retidão de Deus. Lembrando que nós estamos estudando acerca dos atributos de Deus. E santidade também é um atributo comunicável. E por ser um atributo comunicável, Deus espera de nós que também sejamos e compartilhamos desta santidade. No decorrer dessa aula, nós vamos perceber o que a palavra de Deus nos orienta. Amém? Vamos lá. Então, pureza e retidão de Deus. Ezequias Soares, Teologia Sistemática Pentecostal. Deus é absolutamente santo. É assim que está registrado lá. Sua santidade é infinita, inigualável. Ele é santo em si mesmo e em sua essência e em sua natureza. No entanto, está escrito que ele exige santidade de seu povo, porque ele é santo. E isso nós vamos encontrar no texto de Levítico, capítulo 19. Eu já peço para você compartilhe a sua Bíblia, abre ela, vamos discorrer nos textos para que a gente consiga entender o que está revelado na palavra de Deus. Levítico 19, versículo 2. Está escrito assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. E agora nós vamos lá em 1 Pedro, no seu capítulo 1, versículo 16. E vai estar registrado da seguinte forma: Porquanto está escrito: Sede santo, porque eu sou santo. Então, Deus é santo, e por ele ser santo e este atributo ser comunicável, ele nos comunica, ele compartilha para que nós também sejamos santos. Assim como ele é santo, nós também temos que ser santos. Agora vamos entender um pouco mais acerca da santidade de Deus. O primeiro ponto é: Deus é perfeito. Ele não erra, nem tem falha alguma. Santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha, nem pecado algum. A Bíblia diz que Deus é santo e esse é o seu caráter. Pecado nem sequer pode entrar em sua presença. Somente o que é santo pode se aproximar de Deus. Então Deus, ele é santo de forma que ele não tem como se relacionar com o pecado. Não tem como em pecado se aproximar de Deus. Quem quiser se aproximar de Deus precisa afastar-se de toda impureza e do pecado que nos rodeia. Texto bíblico, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e o 12, 14. Nós vamos acompanhar aqui no livro de Hebreus. Vamos lá em Hebreus,
né? Depois você acompanha aí na sua Bíblia, para que você consiga compreender os textos bíblicos acerca da santidade. Vamos lá? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Está assim: portanto, nós também, pois que estávamos, ou que estamos, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ainda no capítulo 12 e versículo 14 vai estar escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade de Deus é tão sério, mas tão sério, que a Bíblia nos revela este texto que acabamos de ler. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós estamos vivendo nos dias atuais onde nós percebemos que este estudo, esta palavra, santidade, a busca pela santidade, já não é mais tão citada assim. Como nós estudamos alguns vídeos anteriores, algumas aulas, às vezes as pessoas se enganam e aí pensam e se empenham acerca da graça, e até a frase está pronta, né? Nós estamos vivendo no tempo da graça, tempo da graça. Mas nós estudamos que Deus ele espera de nós que nós tenhamos uma busca constante pela santidade. A graça nos deu o direito de salvação, mas até que o Senhor venha para nos buscar e nos levar para junto dele, onde nós iremos ser igual a ele, perfeito, Deus ainda espera de nós uma atitude de constância por busca da santidade. O que é a santidade? A santidade de Deus, ela não se mistura com o pecado. Ser santo é não se misturar com aquilo que não agrada a Deus. Quando nós estamos se misturando com aquilo que não agrada a Deus, longe nós estamos de Deus, porque Deus não tem como se misturar, ou também aquele que está em pecado totalmente não consegue se aproximar de Deus. Para que nós possamos se aproximar de Deus, nós precisamos nos purificar, buscar a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós estamos num processo de santificação. A cada dia o Senhor vai nos santificando pela Tua palavra. A cada dia nós vamos melhorando, nos santificando até estar com o Senhor. Lá no livro de Efésios é que fala, se não me falha a memória, que nós somos aperfeiçoados pelo Senhor, até se tornar varão perfeito, à estatura da medida do Senhor. Então, a cada dia nós estamos num processo de santificação. Então, não podemos deixar de lado a busca pela santidade, certo? Seguindo então aqui, é interessante a gente observar que
todos os atributos estão ligados à perfeição de Deus, porque são qualidades intrínsecas do seu ser. Newman Hall nos mostra isso no seu comentário sobre a perfeição de Deus da seguinte forma, e aqui eu achei fantástico esse comentário deste escritor. A sabedoria de Deus não pode errar. A santidade de Deus não pode pecar. O amor de Deus não pode ser cruel. A imutabilidade de Deus não pode mudar. A eternidade de Deus não pode terminar. A perfeição de Deus é uma fonte de muita consolação para nós, em nossa fraqueza e tolice. Se Ele não fosse onisciente, poderíamos sofrer sem Ele saber. Se Ele não fosse onipresente, poderíamos chorar sem Ele ver e ouvir. Se Ele não fosse onipotente, poderíamos perecer e Ele ser incapaz de socorrer. Fantástico o que este escritor revelou aqui no seu comentário, né? Newman Hall. Para a gente continuar então seguindo, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é: Deus é absolutamente isento de pecado. Quem se aproxima de Deus deve buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade foi o propósito de Deus para o seu povo, quando ele planejou sua salvação em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá acompanhar no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vamos ver o que nos revela o texto sagrado. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha o que o texto nos revela. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nele quem? Em Cristo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, este é um texto maravilhoso para as nossas vidas, certo? Então, a santidade foi propósito de Cristo para toda a sua criação. E aí, a gente tem aqui o terceiro ponto que nos trata a santidade de Deus. Exige que ele julgue o pecado. Se Deus aceitasse o pecado, ele não seria santo. A desobediência, a idolatria, o adultério e a comunhão do seu povo com outros povos sempre desagradaram a Deus e despertaram a sua ira, pois são uma afronta à sua santidade. O Senhor sempre advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de seus profetas. E aí tem os textos bíblicos, você pode conferir. 2 Reis, capítulo 17, versículo 13, 17, 18. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Tá certo? E aí Deus sempre vai estar usando um profeta para advertir o povo de Israel, o povo de Judá. Deus, ele não tem como se agradar com o seu povo no meio do pecado.
no meio de uma idolatria, cometendo vários atos que desagradam a Ele. Então, quando o seu povo está vivendo dessa maneira, de forma desobediente, desagradando a Deus, não tem jeito. Só desperta a ira de Deus. A humanidade, após a entrada do pecado no mundo, por meio de Adão, despertou a ira de Deus. Deus, ele se ira quando a humanidade se encontra no pecado. É aí que nós vemos a justiça de Deus e o amor de Deus. Quando Ele nos envia o seu Filho, como a Bíblia diz, unigênito do Pai, para morrer por todos, como um sacrifício vivo. Ali Ele foi entregue ao matador, como ovelha muda, para fazer a expiação por todos os nossos pecados. Então Deus, ele nos amou, porque de acordo com os seus atributos, a santidade de Deus, Deus está irado por conta do pecado na raça humana. Ah, se não fosse Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você, hoje, nem aqui eu estaria gravando esse vídeo, porque a santidade de Deus exige que a justiça de Deus seja cumprida. Mas vamos deixar para a próxima aula, né? Para o próximo tema, que vai ser sobre a justiça de Deus. Diante desta aula, falando acerca da santidade, Deus não tem como fazer parte de um povo que se encontra no pecado. Certo? O Senhor sempre advertiu o seu povo. Sempre. A santidade de Deus exige que a pena do pecado seja paga. A sua ira se manifesta sobre toda a impureza e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que está registrado em Romanos capítulo 1, versículo 8. Olha lá. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Vou ler de novo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, a santidade de Deus, por conta do pecado, despertou a ira de Deus. Por isso, nós precisamos nos atentar para aquilo que Deus nos comunica através deste atributo. Não há santo como é o Senhor,
porque não há outro fora de ti. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, a parte A. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Tá certo? Caminhando para o fim, na conclusão acerca da santidade, a santidade é revelada na Palavra de Deus. Somente pela revelação de Deus em Sua Palavra e a ação do Espírito Santo é possível conhecer um pouco acerca da santidade de Deus. O que esta verdade acarreta na relação do homem com Deus, bem como o feito ou o efeito expressado no agir de Deus na vida humana. Isaías diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Então, nós vemos vários textos bíblicos nos ensinando acerca do que está revelado, se tratando da santidade de Deus. A santidade de Deus, ela fala acerca de aperfeiçoar o caráter do homem. A nossa santidade é aperfeiçoada no temor de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 1, vai nos trazer algo acerca disso. Segundo Coríntios, vamos lá? Capítulo 7, e versículo 1, assim está registrado. Ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A santidade de Deus exige que quem se relaciona com Ele seja santo. Como nós lemos, 1 Pedro, capítulo 15, ou melhor dizendo, capítulo 1, versículos 15 e 16, como nós lemos no começo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, este é um dos atributos de Deus. Atributo comunicável, assim como o atributo do amor, da misericórdia, que Deus orientou, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Você tem esse atributo de retribuir com amor. A misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. E também a santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Todos que querem se relacionar com Deus precisam ser santos. Por fim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 17, podemos ver e apreciar essa linda mensagem em oração feita por o próprio Jesus pelos seus discípulos. A santificação é a vontade de Deus para os seus filhos. Então o próprio Jesus disse lá: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o Senhor Jesus fazendo a oração pelos seus discípulos,
por nós que ainda haveríamos de crer na palavra. Ele disse lá: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ninguém pode ser santo pelo seu próprio mérito, mas por meio da operação do Espírito Santo de Deus. O homem aprende a discernir entre o bem e o mal por meio da revelação de Deus na sua palavra. Para concluir, a santidade de Deus não tolera nenhuma forma de desobediência ou pecado, pois cheira mal às suas narinas. Toda sorte de iniquidade será eliminada da sua presença e Deus espera que o pecador venha a ser lavado e redimido no sangue de Jesus. Certo? Então, este é o estudo acerca da santidade de Deus. Que nós possamos, a cada dia, buscar viver esta palavra, este ensino, entendendo que devemos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe. Espero que este vídeo, esta aula tenha orientado acerca deste atributo e que na próxima aula nós possamos dar continuidade e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, se assim Deus permitir.